paz do Senhor, queridos professores, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula com muitas dicas, subsídios que eu espero sejam úteis na elaboração da sua aula. Hoje a nossa lição é a de número 9, que tem por título Felizes os que trabalham pela paz. E como vocês já sabem, nós utilizamos a revista da CPAD e o tema desse trimestre é Servindo a Deus com Alegria. O texto bíblico da nossa lição de hoje você vai encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e o versículo 9. E também na carta aos Filipenses, no capítulo 4, o versículo 2 ao 3. O objetivo da nossa lição de hoje é ensinar para os nossos juniores que como filhos de Deus, como servos de Deus, nós devemos promover a paz. Ou seja, nós vamos falar sobre a bem-aventurança dos pacificadores. A dica de louvor que eu trago para vocês é da Rebeca Neme e o nome do hino é Não Vou Mais Brigar. É um hino muito bonito e se você não puder cantar com seus alunos, porque realmente ensinar um hino novo toda aula é complicado, mas seria interessante que você colocasse ele para tocar, para os seus alunos ouvirem, talvez até no momento da atividade. Aí você coloca, eles ouvem e eu tenho certeza que eles vão gostar bastante desse hino. Para o memorizando, então você vai escrever o versículo, num cartaz, vai escrever no seu quadro da sua sala. Eu coloquei aqui nesse quadrinho feito de papel contact, E para decorar o versículo, assim, o quadro, eu vou colocar essa figura aqui, que está aqui. É uma figura que você encontra bem fácil na internet, tá? Eu mesma pintei e só coloquei aqui para exemplificar. Então, quando eles olharem, eles já vão entender mais ou menos do que se trata a lição de hoje. Então, o nosso versículo é: afaste-se do mal e faça o bem, procure a paz e faça tudo para alcançá-la. É 1 Pedro, capítulo 3 e o versículo 11. Então, você vai ler com os seus alunos quantas vezes você achar necessário o versículo bíblico. Para incentivá-los à memorização, é sempre interessante fazer alguma atividade com eles, algo que seja mais dinâmico, que envolva mais a classe. Então, eu trago uma sugestão bem simplesinha. Você vai precisar de ou uma caixa ou um pote como esse aqui, que eu já usei várias vezes. Eu utilizo justamente para o momento da memorização, E você vai precisar também fazer cartões. Esses cartões aqui não tem frases escritas neles, são figuras de duplas de crianças fazendo algumas posições, assim, se contorcendo, vamos dizer assim. Eu não sei se daí vai dar para vocês verem, mas no material de apoio vai estar tudo certinho, vocês vão conseguir ver todas as posições aqui. Essas posições, elas são feitas em dupla. Então, você vai dizer para os seus alunos, olha, vocês precisam se esforçar para memorizar, porque depois vocês vão ter uma atividade. E nessa atividade, você vai separar eles em dupla, ou você pode permitir que eles façam a dupla conforme eles quiserem. Cada aluno vai pegar um pote, um aluno da dupla, vai tirar um cartão desse e vai ver que posição que ele vai ter que fazer com o seu coleguinha. Enquanto eles fazem essa posição, eles vão recitar o versículo. Na primeira rodada, se você quiser, você pode deixar o versículo exposto no quadro ou no cartaz, caso você fizer um cartaz, para que eles possam entender como é que funciona a brincadeira. Depois da primeira rodada, você apaga ou retira o cartaz, porque eles vão ter que recitar, eles vão ter que puxar pela memóriazinha deles, tá? Depois da segunda rodada, é interessante você começar a intercalar as duplas, para que eles aprendam a trabalhar com todos, aprendam a se respeitar, aprendam a importância da união, da cooperação entre os irmãos. E caso alguma dupla não saiba recitar, você tira eles de uma rodada, eles ficam fora uma rodada. Você pode permitir que enquanto eles estejam fora, eles possam pegar a lição e dar mais uma estudadinha no versículo e depois eles já retornam de novo, tá certo? Então isso só para que eles tenham uma interação em grupo, que eles possam se divertir um pouco nesse momento da memorização. Depois disso, nós vamos para o momento da explicação do versículo. Então eu trago uma dinâmica para vocês, que o nome dela é Cuidado Explosivos. O que você vai precisar para essa dinâmica? Você vai precisar de uma latinha de refrigerante, ela tem que estar lacradinha, ou seja, tem que estar cheia, com o gás todo aqui dentro. Se você não quiser comprar uma latinha, que geralmente ela custa 1 e pouco,
normalmente não é para chegar a R$2, mas eu não sei como é a realidade da sua cidade. Se você não quiser comprar latinha, dá para comprar aquelas garrafinhas, que se não me engano é de 200 ml, que são aquelas menorzinhas mesmo. Também tem que estar lacrada com o gás todo dentro, tá? E como é que vai ser essa brincadeira? Você vai fazer um círculo com os seus alunos, você vai participar dessa dinâmica com eles. E você vai jogar a latinha para cima com cuidado, não precisa ser muito alto, né? E vai dizer a seguinte frase: fico zangado quando... No seu caso, você pode dizer assim, fico zangado e joga a latinha quando sou interrompida. Aí você entrega a latinha ou a garrafinha para o seu aluno do lado e ele faz a mesma coisa, joga com cuidado para cima e diz, fico zangado quando pisam no meu pé ou qualquer coisa assim. E eles vão passando e todos eles vão fazendo essa mesma coisa, vão dizendo essa mesma frase, dizendo que deixa eles zangados. Quando chegar no final e a latinha ou a garrafinha voltar para sua mão, você vai chacoalhar bastante, para agitar bastante mesmo o líquido que tem aqui dentro. Ah, e é interessante, você também vai precisar de uma bacia, que seja uma bacia grande, e é bom também levar um paninho caso aconteça assim de voar líquido para fora, tá? Então você fica agitando, olha para os seus alunos e diz assim para eles, o que acontece se eu abrir essa latinha ou essa garrafinha? Aí eles vão ficar esbugalhados, vão dizer, professora, se fosse você não faria isso não, porque vai explodir, vai sair refrigerante para tudo quanto é lado, você continua agitando. Então, nesse momento, você coloca a bacia embaixo da latinha ou da garrafinha e abre. É bom você abrir com um certo cuidado, mas o interessante é que o líquido saia para fora mesmo. E daí eles vão ver aquilo ali e você vai dizer o seguinte, por que aconteceu isso com essa latinha? Ou com essa garrafa de refrigerante, por que aconteceu isso? Eles vão dizer, professora, porque isso é refrigerante, no refrigerante tem gás, a gente agitou, não pode agitar, eles vão dar as definições deles, eles adoram poder participar, poder falar, né? E você vai dizer o seguinte para eles, tem muitas pessoas que são como essa garrafinha, como essa latinha, qualquer discussão, qualquer briga que tiver, ou qualquer desentendimento, elas explodem, ficam irritadas e às vezes explode até para quem nem tem nada a ver com a conversa. Já aconteceu isso com vocês? Aí provavelmente um outro vai dizer, sim, aconteceu desse jeito, daquele jeito, você sempre cuidando com o relógio por causa do momento da história, mas é interessante deixar eles compartilhar o que aconteceu com eles, poderem se expressar também. Depois você vai dizer o seguinte para eles, e adianta explodir? Adianta ficar irado, adianta ficar falando um monte de coisa, brigar. Não adianta de nada, não resolve os problemas, não resolve as brigas, só piora. Então, a Bíblia ela nos ensina, e através desse versículo nós também aprendemos isso, que nós devemos nos esforçar para alcançar a paz, ou seja, não é uma coisa tão fácil assim. Muitas vezes a gente vai sentir vontade de explodir, mas a gente precisa aprender a controlar as nossas emoções. E é isso que a Bíblia nos ensina, que temos que ter domínio das nossas emoções. Porque dessa forma, eu agindo do jeito como a Bíblia me ensina, as minhas amizades vão ser fortalecidas, eu não vou ficar ofendendo as pessoas que estão à minha volta. Eu vou ter a oportunidade até de fazer novas amizades, por causa da minha forma, da minha conduta. E é importante a gente se afastar daquilo que é ruim, se afastar do mal. Às vezes é importante a gente virar as costas para a briga, ou às vezes não falar nada, esperar um momento melhor para se expressar, respirar bem fundo e responder com calma, com educação, com respeito. Então isso é afastar-se do mal. E muitas vezes é necessário mesmo ignorar determinadas situações que acontecem na nossa vida. É difícil, mas é o que a Bíblia nos ensina, é o que Cristo espera de nós. Aqui, nessa figura aqui, caso você use a figura, tá? Quem aqui está promovendo a paz? Quem aqui é o pacificador? Aqui nós temos duas meninas e elas estão bem alteradas, brigando mesmo. E provavelmente seus alunos vão dizer, é o menino, ele está ali tentando separar, tentando reconciliar as duas meninas. Isso mesmo, o menino aqui está agindo como Cristo nos ensina. Ele está sendo pacificador, ele está tentando apartar a briga, ele está mantendo a calma. A nossa lição de hoje é sobre um homem
que fez exatamente como esse menino. Ele estava tentando reconciliar duas mulheres que haviam brigado, a Bíblia não diz o porquê, mas brigaram e a briga foi tão feia que as duas nem se falavam mais. Vamos descobrir quem são? Aí nesse momento você entra na história. E para o momento da história, os recursos que eu trago hoje para vocês, professores, eles são bem simples de confeccionar, bem práticos mesmo. Acredito que vocês não vão ter dificuldade nenhuma de fazê-los. Então, o primeiro que eu trago para vocês, como eu já mencionei nos vídeos mais antigos, né? Eu gosto muito do fanelógrafo. Então, a primeira opção que eu trago para vocês é utilizá-lo. Ah, mas eu não tenho um fanelógrafo e no momento eu não tenho condições de confeccionar um. Ou não sei como confecciona. Confeccionar um fanelógrafo é muito fácil. Você vai precisar de uma caixa de papelão, você vai precisar desse tecido aqui, que é feltro, e vai colar com cola quente as beiradinhas, dá para fazer essa parte aqui com tecido, retalho de tecido. Aqui onde eu moro tem muita casa de retalho de tecido, então a gente consegue com um preço mais acessível, com algumas falhinhas, mas para confeccionar um material desse é bem útil. Mas não sei como é a realidade da sua cidade. Então é papelão, feltro e um tecido para fazer a parte de trás. Então, como a nossa história ela acontece lá na cidade de Filipos, eu peguei na internet uma imagem de uma cidade romana bem simplesinha, uma fachada na verdade, porque as edificações não são como as dos judeus, dos israelitas, então eu não quis usar aquelas casinhas de EVA que eu já tenho, mas que são voltadas para histórias nas cidades dos judeus, né? Então, por isso que eu peguei essa daqui para eles verem que é um lugar diferente. Então, nessa cidade de Filipos havia uma igreja que servia ao Senhor. E Paulo, a Bíblia nos conta que ele escreveu uma carta para eles. Aí aqui, a figurinha dele escrevendo, são essas figuras de WhatsApp que as crianças conhecem muito bem. Então, acima da cidade eu coloco aqui, ele com a canetinha na mão e a cartinha. Ele escreveu uma carta para eles. Qual era o teor dessa carta? Qual era o conteúdo? Por que ele escreveu para eles? Então, resumidamente, o apóstolo Paulo escreveu ensinando eles a terem união uns com os outros, a serem humildes, não se acharem superiores aos demais. Dessa forma, melhoraria o convívio entre eles e a igreja também cresceria, porque o povo que não servia a Deus olharia e veria a diferença neles. Além de outros conselhos também. Mas nessa carta, Paulo, ele cita duas mulheres que ele conhecia elas muito bem. Elas haviam ajudado ele na pregação do evangelho. Era a Sintique e a Evódia. Quando o nome é muito diferente, porque na Bíblia tem vários nomes que são diferentes, que fogem, vamos dizer, aos nomes habituais que a gente está acostumado, é importante que você faça os seus alunos repetirem umas 2, 3 vezes, porque é muito diferente, né? Então, eram essas duas mulheres, a Sintique e a Evódia. Elas haviam ajudado Paulo a evangelizar, haviam ajudado Paulo na pregação da palavra, elas eram amigas, pessoas muito envolvidas na obra de Deus que Paulo conhecia muito bem. Mas acontece que Paulo, ele ficou sabendo que as duas haviam brigado e ele ficou muito preocupado. Aí aqui eu troco essa figura aqui, coloco essa carinha aqui de mais espantado, preocupado. Então, ele soube que essas duas mulheres, elas se desentenderam. Brigaram feio, muito feio, a ponto das duas ficarem de mal, elas não se falavam mais. Então, Paulo aproveitou, nessa carta que estava endereçada para a igreja, ele já escreveu para essas duas mulheres, aconselhando elas a se perdoarem e se reconciliarem, para que elas pudessem voltar a fazer a obra de Deus como antes. Porque quando crianças, você fala assim para os seus alunos, quando a gente guarda a raiz de amargura, mágoa, está com raiva de alguém, Deus ele acaba não recebendo o nosso louvor, a nossa adoração. Nós não conseguimos mais fazer as coisas para Ele da forma devida. O nosso coração ele fica manchado com aquele sentimento ruim. Então, nós precisamos perdoar. E foi isso que Paulo fez, disse para essas duas mulheres, vocês precisam se perdoar. Então, por que eu contei a história para vocês resumidamente? Porque não é só isso, né? Para que vocês possam entender como funciona esse recurso de visual aqui, caso vocês queiram fazer. Esses roxinhos aqui vão estar todos no material de apoio para você consultar. Caso você queira fazer, é só imprimir eles, tá?
essa imagem aqui, nós acabamos fazendo ela de EVA, mas também vai ter a figura dela de papel. Se você achar mais fácil, você pode só imprimir e recortar e colar no cartaz ou no fanelógrafo, tá certo? Então vai estar esse joguinho todo ali para vocês estarem consultando. Além desse recurso que eu trago para vocês, eu trago mais esse aqui, que é de EVA. Então eu fiz somente o rostinho do apóstolo Paulo, para simbolizar ele, né? E as duas mulheres, deixa eu só arrumar o rostinho aqui. As duas mulheres eu também fiz rostinhos para elas. Eles são assim, da Cintiq e da Evódia. Só que a sobrancelha delas e a boca, eu coloquei aquele grampo que muitos conhecem como o grampo bailarina, na sobrancelha e na boca. Ou seja, quando eu disser que as duas eram amigas e faziam obra de Deus, elas vão estar assim, com o rostinho simpático, feliz. Mas, quando eu disser que elas brigaram, eu vou inverter aqui a boquinha e vou inclinar a sobrancelha delas. Elas vão ficar com essa cara de bravas. As duas eu fiz desse jeito. O apóstolo Paulo eu não fiz, porque não tinha necessidade, né? Então, só das duas mulheres eu fiz assim, em cara de bravas, para poder contar a história. É bem simplesinho. Esse, na verdade, não vai ter o molde, porque eu fiz ele rapidinho mesmo. Fiz um círculo, peguei uma forma que eu tinha lá redonda, cortei o círculo e fui desenhando, tá? Mas é bem simplesinho para fazer também, não é difícil. Essa aqui até deixei os grampos aparecendo aqui atrás, e essa aqui eu acabei tampando eles. Mas é bem fácil para fazer também, bem rapidinho. E do apóstolo Paulo, então, não tem nada que dê para girar ou mexer. O dele é mais simples mesmo. Mas caso você precise de algo mais simples ainda, que você não tem EVA em casa, não tenha condições de confeccionar um cartaz ou um fanelógrafo como esse, e você queira utilizar algum recurso diferente, não dos bonequinhos que os seus alunos já estão habituados, então eu fiz esse aqui que é mais simples ainda. Ele é todo de papel. O corpinho, então, aqui é esse palito de churrasco, a cabecinha é toda de papel, então de um lado ela está sorrindo, do outro lado a carinha já está de mal, né? Daí você coloca aqui e dá para você girar ou só virar assim, né? Eu fiz também o apóstolo Paulo, o dele não gira, o dele é simples. E o da outra menininha gira também, ó. Fica tanto a cara feliz quanto a cara de brava, de irritada. Então são esses os recursos que eu trouxe para vocês verem. Talvez se não fizer algo tão semelhante assim, mas às vezes dá para surgir uma outra ideia e aprimorar ainda mais, né? Então são esses aqui. Quando você terminar de contar a história, eu sempre gosto, quando possível, né, fazer uma dinâmica com eles. Algo para agitar um pouco mais, né, depois da contação da história. Então, para essa dinâmica, você vai precisar de copos plásticos, como esse aqui. É o mesmo número que você tem de alunos, você vai precisar de copo plástico e vai precisar de uma bolinha de ping-pong. O nome dessa dinâmica se chama a Brigada do Cesto. Você vai colocar os seus alunos em fila, vai fazer duas filas, a fila A e a fila B. E eles vão ficar de frente uns para os outros. Mais ou menos 1 metro, 1,5 metro de distância uns dos outros. E você vai dar o copinho para cada um deles. Para o primeiro aluno, você vai colocar a bolinha já dentro e ele vai jogar para o coleguinha dele e vai dizer a palavra paz. E o coleguinha vai tentar aparar a bolinha com o copinho dele. E ele vai passar para o outro amiguinho em zigue-zague daí, tá? E eles vão passando uns para os outros. Quando chegar no último, o último vai voltar novamente a bolinha até que ela chegue no primeiro. Isso pode transcorrer muito bem, pode transcorrer até bem rápido a brincadeira, assim como eles podem ter bastante dificuldades, principalmente se a gente tem alunos com diferença de idade na classe, né? Então, alguns podem ficar chateados, alguns podem brigar um pouquinho, assim, você sabe como eles são, né? Um pode reclamar que o outro não jogou direito, e outro pode dizer que o outro está muito devagar. Sempre que eles reclamarem, você vai dizer, o que você acabou de falar? Paz. Sobre o que nós estamos falando? Sobre ser um pacificador, alguém que promove a paz.
Você já repreende, corrige eles para que eles lembrem sobre o que nós estamos falando. Afinal de contas, a escola bíblica não é um momento só para se ouvir uma historinha. A gente ouve a palavra de Deus e pratica ela. Essa é a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Nós ouvimos, lemos e praticamos. Então, você fala isso para eles. Mas quando chegar no final, no último aluno mesmo, que tiver retornado para aquele primeiro aluno, você vai dizer o seguinte para eles: foi difícil? Provavelmente alguma criança vai ser sincera e vai dizer: foi difícil. O que causou mais esforço para vocês? Alguns vão dizer: professora, foi no momento em que eu tive que parar a bolinha com o meu copo. O outro vai dizer: foi no momento que eu tive que parar, o momento que eu tive que jogar, porque daí eu não joguei direito, ou eu não tive mira suficiente, e assim eles vão colocando. Você vai dizer o seguinte para eles: pois então, meus amores, essa brincadeira ela serviu para mostrar para vocês que para que nós venhamos a praticar essa palavra de Deus, ser um pacificador, muitas vezes isso vai exigir esforço de nós, vai ser difícil. Mas como servos de Deus, nós vamos ter que colocar em prática, vamos ter que nos esforçar para fazer o melhor possível para Deus. E daí você vai dizer o seguinte também para eles: como que nós podemos nos esforçar para promover a paz na nossa casa e também na escola? Aí você dá a oportunidade para cada um falar apenas uma coisa, né? Promover a paz em casa e promover a paz na escola. Não ficar falando muito, porque senão a aula passa muito rápido, né? Então, algumas coisas, caso eles fiquem na dúvida, caso eles não consigam se expressar, porque às vezes a criança ela até entendeu, mas ela tem dificuldade de expressar verbalmente aquilo que ela compreendeu. Então, você escuta. Se caso ele não conseguir se expressar direitinho, você ajuda o seu aluno. Mas basicamente eles vão dizer, respeitar o amigo, responder com educação, com calma, quando questionado. Quando for provocado por algum colega na escola, pedir para Deus sabedoria em oração, para saber lidar com esse colega. É difícil, mas nós somos servos de Deus. E assim eles vão falando e você vai corrigindo ou vai ajudando para que eles consigam se expressar melhor. Então, você fica atento, tá, professor? Mas é uma dinâmica que eu acredito que vai ser legal e que eles vão gostar bastante. Não esqueça de sempre frisar, né? Ser pacificador, não brigar, cuidar quando responder, não provocar ninguém, não fazer bullying. Aí você já aproveita e entra nesse assunto também. Então, essa é a dinâmica para a finalização da história. No material de apoio também vai estar bem explicadinho. E também eu tenho certeza que você, professor, vai saber conduzir muito bem. Então, depois da dinâmica do final da história, nós vamos para os subsídios de atividades. Eu trago para vocês, professores, 4 subsídios de atividades para você escolher aquele que se adapta melhor à realidade da sua classe. As 2 primeiras atividades que eu trago, elas são mais reflexivas. Então, os seus alunos vão ter que relembrar aquilo que foi dito para poder responder as questões. A primeira delas, que eu trago para vocês, ela se chama Ingredientes da Pizza da Paz. Bem isso. Então, eu imprimi aqui uma pizza colorida, mas no material de apoio eu coloquei uma preto e branco para você. Você vai repetir, vai cortar ela em pedaços e vai entregar um pedacinho para cada aluno ou 2 pedacinhos para cada aluno. O que eles vão fazer com esse pedaço? Eles vão escrever nesse pedacinho que eles receberam uma qualidade de um pacificador ou uma atitude que um pacificador possa ter. Você vai dar tempo para todos eles escreverem. Se você quiser, você pode permitir que eles pintem também. No final, você vai fazer um círculo com eles e cada um deles vai pegar o seu pedacinho de pizza e vai ler, vai dizer o que escreveu e vai colocar no centro do círculo e assim, um por um, eles vão falando e vão montando a pizza até terminar ela. E daí no final, se você quiser, você fala de novo alguma coisa que talvez você acha que precisa ser frisado novamente, conversa com eles para que você tenha certeza que eles saíram entendendo o objetivo da nossa lição. Uma outra opção que eu trago ainda para trabalhar sobre esse tema da pizza da paz ao invés de você utilizar o desenho da pizza, você pode estar utilizando o desenho de uma barra de chocolate.
Da mesma forma, você vai recortar e vai entregar como se fosse um tabletezinho para cada um e eles vão escrever também a mesma coisa. Uma qualidade ou uma atitude de um pacificador. No final, a mesma coisa, você coloca eles em círculo, cada um lê o seu, coloca no centro e vão montando a barra de chocolate. Depois disso, nessa opção aqui, seria interessante você levar uma barra de chocolate de verdade, né? E repartir ela com os seus alunos, tá certo? Então, essa é a primeira atividade que eu trago para vocês. A segunda atividade que eu trago para vocês, ela se chama Caixa Surpresa. O que você faria? É o nome da brincadeira. Que na verdade é uma atividade, não é uma brincadeira, né? Você vai precisar de uma caixa como essa daqui minha. Você vai precisar de tiras de cetim, como essas aqui que eu trouxe, coloridas. Se você tiver, se não tiver, pode ser de uma cor mesmo. Vai precisar também de pedacinhos de papel como esse daqui e vai colar na tirinha de cetim. O que vai estar escrito nessa tirinha de papel aqui? Vai estar escrito algumas situações que os alunos vão ler e vão ter que responder como um pacificador reagiria nessa situação aqui. Por exemplo, aqui eu escrevi, se alguém inventasse uma coisa feia a seu respeito, como pacificador, como você reagiria a essa situação? Nessa atividade aqui, você também coloca eles em círculo, a caixa vai passando de mão em mão, eles vão puxando a fitinha e vão lendo o que eles tiraram, tá? Daí, depois que todos pegaram um papelzinho, cada um vai ler o seu e vai dizer como ele entende que um pacificador deveria agir, tá certo? Então, esse também é uma atividade mais para reflexão deles sobre a lição que foi explicada, passada para eles hoje. As outras duas atividades são mais de pergunta e resposta sobre a lição, né? Como a nossa lição ela não tem uma história com muitos detalhes, com começo, meio e fim, é interessante você fazer, sim, algumas perguntas sobre a lição de hoje, mas também fazer perguntas sobre as lições que já passaram. Sempre perguntando o nome do personagem principal, alguma atitude que o personagem principal teve, né? Não dá pra gente perguntar coisas assim, nome de cidade, porque eles provavelmente não vão lembrar, tá? Então, como é que é essa terceira atividade? Ela se chama Caminho da Paz. Você vai precisar de um dado, como esse daqui. Não precisa ser um dado grande assim, tá? Pode ser um dado menor, até aqueles de cartolina, pode ser um dado assim também. Além do dado, você vai precisar de folhas de papel craft, ou como muitos conhecem como papel pardo, né? Se você não tiver folha de papel pardo em casa, eu cortei tudo no tamanho de uma folha 4. Você pode usar qualquer folha que você tiver em casa, pode ser folha de jornal, folha de revista, porque você vai pegar essas folhas e vai fazer uma trilha na sua sala. Você vai fixar ela no chão com a fita que você tiver, tá? Pode ser aquelas fitas transparentes, aquela que você tiver. Então, você vai fazer uma trilha para eles. Além dos papéis, além da fita para fixar no chão, além do dado, você vai precisar também de cartões com perguntas sobre a lição, que eu fiz esses aqui. Fiz vários cartõezinhos, tem mais ainda. Esses aqui são só sobre a lição de hoje. E além das perguntas da lição de hoje, ainda vou acrescentar também das outras lições que se passaram já, né? Além dos cartões com as perguntas, você vai fazer alguns cartões com o desenho de uma estrela e vai colocar junto embaralhado com uma das perguntas. Você pode colocar essas perguntas aqui, esses cartõezinhos, né? Dentro de uma caixa, como essa daqui, ou você pode colocar dentro de uma sacola também, aquilo que você tiver. Feito isso, essa brincadeira, essa atividade, o aluno pode fazer individual ou você pode fazer dupla. Um aluno anda na trilha e o outro joga o dado ou vice-versa, tá? Então, decidido qual a criança que vai começar, essa criança tira uma pergunta daqui de dentro e responde. Caso ela não saiba, ela permanece no mesmo lugar. Caso ela saiba, ela joga o dado ou o coleguinha dela joga o dado, conforme o número que cair, é o número de casas que vai andar. Se cair na cartinha que tem a estrela, essa criança vai ter que recitar o versículo bíblico da lição de hoje, só a de hoje, tá? Se ele acertar, recitar certinho, joga o dado e anda algumas casas.
Outra coisa importante dessa atividade é que essas folhas que você vai fixar no chão, é bom que você coloque pelo menos umas 20 folhas no chão. Ah, mas professora, eu não sei se eu vou ter tanta pergunta assim, se meus alunos jogarem individual ou em dupla, eu acho que vou precisar de muitas perguntas. Sempre que o aluno responder, você coloca essa pergunta embaixo de novo ou misturada de novo. Porque esse aluno que respondeu, ele soube ou ele não soube, mas o próximo pode ser que nem tenha prestado atenção na pergunta que foi feita. Então, não tem problema da pergunta repetir, tá bom? Então, faça pelo menos umas 20 folhas dessa e fixe no chão para fazer a trilha, para ficar um jogo bem legal. Eu também vou deixar algumas opções de perguntas que você pode fazer sobre a lição de hoje. Algumas delas são de cunho pessoal, então a criança vai ouvir e vai responder aquilo que ela entendeu, tá? Além desse aqui, que é a trilha O Caminho da Paz, eu trago uma outra. Essa daqui eu tirei do quadro Boa Ideia, eu só fiz algumas adaptações. Mudei um pouquinho só. Então, é o jogo da memória. Você vai pegar e vai escolher figuras na internet e vai fazer alguns cartõezinhos. Duplo, sempre duplo, que é um jogo da memória, né? Então, aqui tem um menino e uma menina orando. Então, são 2 cartõezinhos desse aqui. Coloquei aqui uma pombinha, que representa o Espírito Santo, mas também representa a paz. Eu coloquei a seguinte frase: não devo brigar, eu promovo a paz, e assim por diante. Eu coloquei várias figuras aqui, figura do coração, figura de 2 mãos se cumprimentando, uma figura de uma familhinha, de uma criança lendo a Bíblia, e assim por diante. Vai ter material de apoio à foto das figuras, dos cartões, na verdade. Eu não coloquei o molde das figuras, mas você encontra fácil na internet essas figuras aqui, tá? Até figuras mais bonitas do que essas aqui. Então, professor, você vai colocar uma mesa à sua frente, vai colocar essas figuras viradas para baixo, espalhadas na mesa, vai separar a sua classe em 2 grupos. Além desses cartões aqui com as figuras, você vai precisar de cartões com perguntas sobre a lição. Então, decidido qual grupo vai começar primeiro, essa criança vem, tira uma pergunta, ou você faz uma pergunta para ela, o grupo ajuda a responder. Se tiver certo, eles podem escolher 2 cartões e virar. Se formar par, eles ficam com os cartões. Se não formar par, eles devolvem exatamente para o mesmo lugar e passa a vez para outro grupo e assim por diante. Vai vencer, claro, aquele que tiver mais pares, tá bom? Então, são esses os subsídios de atividades que eu tinha para passar para vocês e também das dinâmicas. Sempre espero que seja útil para você, que você consiga adaptar, caso não dê para você confeccionar da forma como a gente mostra aqui para vocês. Mas eu acredito que essa aula aqui vai ser bem simples, bem fácil para confeccionar os subsídios. Então, se você gostou do nosso vídeo, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber as notificações. Não esqueça, professor, que nós temos um grupo no Facebook, nos procure. Está sendo maravilhoso receber o feedback dos professores, dos materiais, das aulas que eles têm feito para os seus alunos. Coisas muito lindas mesmo, a gente vê a dedicação, o amor de cada professor e é muito gratificante. Eu vou ficando por aqui, sempre desejando a vocês uma excelente aula e que todos fiquem na paz do Senhor.